tudo bem? Meu nome é Raíssa e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje vim aqui fazer mais um vídeo para vocês que é dicas para você conseguir como desenvolver um hábito de leitura. Então como assim um hábito de leitura? Vou dar algumas pequenas dicas para você conseguir ler mais livros, mas também sem pressa. A gente vai conversando ao decorrer do vídeo sobre isso. E também falando com vocês sobre meio que realizar aquela meta que talvez você colocou no início do ano, falou assim, eu quero ler mais livros esse ano, eu quero ler mais livros, e aqui vou deixar umas pequenas dicas. E também conversando um pouquinho com vocês sobre ler mais, ou também lendo com vocês, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito aqui. E também me siga nas redes sociais, que também estou no Instagram, no TikTok. Então vai estar no link da descrição aqui embaixo, que vou deixar o link lá embaixo para vocês verem. E também eu tenho o Scoob. O Scoob é meio que uma rede social de livros que eu posto minhas atualizações de leituras, então todos os livros que eu já li, todos os livros que eu quero ler, todos os livros que eu tô lendo, eu deixo lá registrado. Então, se caso você tenha interesse, também vai no link da descrição para mim, para você bisbilhotar ou você ver, ou incentivar você a talvez querer ler algum resumo que eu deixei lá. Então, assim, aproveita. Então, agora bora começar os passo a passos ou as dicas para incentivar o hábito de leitura. A primeira coisa é o seguinte: saiba o verdadeiro significado da leitura. Você não precisa ser uma máquina para ler todos os livros que você quer na sua vida. Ou não precisa ser um robozinho lendo o livro, próximo livro, não. Você tem que desfrutar da leitura. Então não adianta você só ler o livro. Então não adianta pegar um livro e só ler o livro e por si só. O que traz a emoção da gente ler o livro é o que a gente vai ganhar com aquela leitura, o que a gente vai nos transformar com aquela leitura. Então, quando você começa a ler o livro, quando você terminou o livro, você não é a mesma pessoa que começou. Parece um pouquinho confuso aqui, mas eu quero dizer assim, que cada livro consegue transformar a gente de uma forma diferente. Então, cada livro que você lê, independente do que você lê, vai te transformar. Então, pode ser um pequeno livro, mas isso pode parecer um pouquinho bobo. Mas isso é verdade. Tipo assim, tem um livro que te marcou, que fez você influenciar você a ler. Se não teve ainda, pode ter no futuro, ou vai ter no momento. Então não se apresse, tá bom? Então, assim, desfrute da leitura. O segundo ponto é o seguinte: se conheça da leitura. Então, o que você gosta de ler? Qual o momento que você gosta de ler? O jeito que você lê. Não sei se é um pouquinho mais pessoal, mas é o seguinte: muitas pessoas querem ler os livros que estão famosinhos, que estão em alta, que outras pessoas leram. E eu acho super de boa, a indicação de livro é muito boa. Mas também respeitar as classificações indicativas, enfim, isso entretanto. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o que você gosta? Que livro você gosta de ler? Quem me acompanha no Instagram, também tá no link da descrição, ou também tá aparecendo aqui na tela, que é o seguinte: eu falo assim, se quiser uma indicação de livro, ou você não sabe que livro você vai querer ler, ou você quer iniciar uma leitura, é o seguinte: leia um livro de um filme ou uma série, para você conseguir ter uma ampla crítica construtiva sobre a série ou o livro. Também você conseguir, tipo, eu gosto muito daquele filme, então talvez eu possa também gostar um pouquinho da série, tipo, tentando iniciar a leitura com os livros de filmes ou séries, que você aí consegue ter uma percepção se você gosta, tipo, de comédia, de romance, de terror, de suspense, enfim, tipo, entretanto. O próximo ponto aqui é o seguinte: faça pequenas metas de leitura. Então, assim, eu quero ler tal livro. Então, eu quero ler, tipo, Harry Potter, vou dar exemplo assim. Então, eu quero ler esse livro. Não tenho muito tempo para ler esse livro durante o dia, meu dia é corrido, eu tenho escola, enfim, tem um monte de coisa. Só que eu quero ler esse livro, tipo, eu quero ler mais. Então, assim, o que eu vou sugerir para você? Inclua
a literatura no seu cotidiano. Então, assim, eu não sei, eu quero ler, só que eu não tenho muito tempo. Mas assim, vai num momentinho, separa um momentinho pra você e lê tipo umas 10 páginas. Ai, só 10 páginas. Gente, 10 páginas por dia, faz um cálculo aí. 10 páginas por 365 dias, você vai ler um monte de páginas. Então, quer dizer que você vai ler um monte de livros. Então, assim, pequenas constâncias geram grandes resultados. Então, se você quer ler muito, faça pequenas coisas, tenha constância do que você faz. Não adianta você ler 1 milhão de livros no mês e no próximo mês você não lê nada. Então de ressaca literária, tudo certo. Mas se caso, tipo, despertou uma preguiça, não arrumei nada nesse mês, tudo certo também. A leitura tem que ser algo para você desfrutar dela, como eu disse antes ali. Então, para você ser feliz, para você aproveitar. Então, assim, separa um momentinho do dia, separa um ambiente. E você vai ler, tipo, vou ler 5 livros, 5 páginas por dia. Já está ótimo. Calcule aí também. Tipo, você vai ler um monte de livros. Então, assim, cuidando do seguinte: tenha uma constância e seja 1% a mais do que você foi ontem. Então, assim, se ontem eu li 5 páginas no livro, talvez eu vou tentar ler 10, eu vou querer ler mais. Mas, assim, gente, não se apeguem tanto na meta. A meta é pra você conseguir começar a leitura, você tá meio com preguiça, sabe, de ler? Vai começando aos poucos. Se você não gostar do livro, gente, larga o livro. O livro é para quem gosta, é livro de escola. Beleza, você vai ter que ler para fazer trabalho. Então faz esforcinho aí. Eu tenho tantos dias para ler o livro. Então você para. Ou você vai ler o livro de uma vez, ou você vai querer dividir o livro. Então eu leio tantas páginas por dia para conseguir terminar o livro em tal data que eu necessito. Ou você vai ler por diversão mesmo. Tipo, você vai lendo quanto dá. Tipo, eu li 2 capítulos e já cansei. Tudo certo. Você leu alguma coisa hoje, sabe? Então começar o hábito de leitura não é você ler 1 milhão de páginas por dia, é você ler pouquinho a pouquinho para você conseguir ter um resultado que deseja. Então, é basicamente isso que eu queria introduzir nesse tópico. Próxima coisa é a seguinte: a gente adora conversar com as pessoas que a gente tem interesse em falar, ou as pessoas próximas da gente, ou familiares, amigos, enfim. A gente sempre gosta de conversar sobre algo. E às vezes você tá lendo aquele livro e você tá achando muito interessante. E eu vou te dar uma dica. E talvez você tá meio bagunçado como é que tá o livro, assim, então assim, fala um pouco com a pessoa que você conhece, a pessoa que você admira, não sei, conversa com a pessoa. Assim, esse livro é tal coisa, e organiza as ideias da sua mente. Muitos estudos que eu já pesquisei ao longo dos dias, assim, diz o seguinte: a gente aprende e decora muito mais ensinando aos outros. Então, você falando aos outros, você consegue memorizar como é que tá a leitura. E você também consegue organizar as ideias que estão, tipo assim, estavam muito baralhadas as ideias. Você lê tipo 1, 2, 3 capítulos, tipo, de uma vez. Ou você lê um capítulo semana passada, você vai ler de volta. Tenta lembrar um pouco da história e converse com a pessoa para você conseguir, tipo, colocar em ordem, sabe? Isso é tal fato, esse tal fato e esse é tal fato. Pra não ficar espalhado e você não se perder da história. Então, assim, converse com uma pessoa que também a pessoa pode ter interesse em ler o livro que você lê, então vai ter um conjunto, né, também. E também você consegue expandir um pouco o seu vocabulário, então você consegue usar alguns novos termos que você não usava. Então você vai começar a expandir seu vocabulário, seu conhecimento sobre isso. Então a leitura é um ponto muito legal. Outra coisa, mudança de hábitos para os outros. Então é o seguinte, e também vem um próximo tópico aqui que eu preciso incluir os dois para conseguir falar sobre esse fato, que é o seguinte: sempre leve um livro com você. Então na sua bolsa, na sua mochila, vai para a escola, leva o livro. Não sei se você vai ler, leva. Se caso houver um momento que você tá meio sozinho, pega o livro e leia. Mas eu tô esperando o médico. Do que vai se ficar no celular, não tem mais nada para fazer da sua vida. Não estou dizendo que o celular é uma coisa ruim,
Mas se você quiser ter uma meta, vai ter que fazer grandes desafios ou grandes obstáculos, assim, não sei como dizer, mas vai ter que se submeter a fazer o seu objetivo. Então, assim, se lendo, se hoje você não leu ainda, tipo, nada, e você sabe que você não vai ter tempo pra você ler, tipo, depois, então imagina você tá esperando ir no médico, tá esperando pra consulta do médico. E você sabe que depois do médico você não vai ter mais tempo ali, você não vai conseguir arranjar um horário para você conseguir fazer a leitura. Então, lê uma página, 2 páginas que você conseguir. Vai ser uma coisa muito boa. Então, vai ser uma. Você conseguir. Eita, desculpa. Você conseguiu ler um pouquinho no dia. E com isso, também pode ser digital, ou consegue ser Kindle, o formato, né, do livro. Mas é o seguinte. Então, sempre tenha um livro na sua mão, um livro guardado na mochila, que se caso acontecesse alguma coisa, você pode pegar o livro e ler o livro. Também você consegue influenciar um pouquinho mais a leitura, tá bom? Gente, talvez, não sei se esses hábitos, tipo, esses hábitos não vão ser concretizados no dia pra noite. Você vai ter que ter constância sobre esses hábitos. Então, cada dia que você fizer, tá dando resultado, tá dando resultado. Continue. Faz igual a Dory. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não desista. Tipo, hoje eu tô com uma preguiça de ler. Mas leia 5 páginas. Se você quiser ter uma meta, tipo, de ler tantos livros no ano, leia 5 páginas que vai ser bem legal pra você. Tá bom? E, gente, esses tópicos podem ter sido, tipo, um pouquinho óbvios, mas vim dar um flashback aqui pra vocês conseguirem praticar um pouquinho mais sobre esses hábitos. E também o último hábito que eu quero falar pra vocês é o seguinte: se divirta-se na leitura. Eu tô dando dicas aqui pra quem quer voltar à leitura, quem quer ler. Então, tipo assim, eu tenho um livro em escola pra ler, então eu quero planejar, tipo, ler tantas páginas por dia pra eu conseguir terminar esse livro. Essas dicas são meio pra você ajudar vocês a lerem melhor ou mais rápido. Lerem mais rápido ou vocês lerem mais, tá bom? Então, assim, se divirta com a leitura. Aprecie o momento que você abriu aquele livro com várias palavras, várias vidas entre as palavras e as folhas. E se divirta-se, porque o livro é meio que um portal para você entrar, que toda hora que você abre o livro, você entra em um novo mundo que não é o planeta Terra, tá bom? Isso pode ser um pouquinho filosófico, mas é uma sensação inacreditável quando você lê um livro, tá bom? Eu tô falando de história, o de autoajuda, de técnico, vai agregar muito para sua vida, vocabulário, conhecimento, enfim. Gente, eu acho que eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito aqui. E também deixe nos comentários vídeos se vocês querem que eu grave ou deixem aqui nos comentários sobre algo. E também me siga no Instagram e no TikTok, que estão na descrição, e no Scooby, se caso haja interesse, tá bom? Então é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau!